Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 57 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje vai ser cálculo de limites. Basicamente eu vou resolver esse limite aqui, ó, x ao cubo menos 1 dividido por x2 menos 2x mais 1, de três formas diferentes. Na verdade, eu vou colocar um bônus, tá? Eu vou resolver isso aqui de quatro formas diferentes, sendo que a última é um método de resolução bem exclusivo. E vocês vão gostar. Acho que vocês vão gostar. Então fica comigo até o final, porque essa live vai ser incrível. É importante você saber resolver o mesmo exercício de várias formas diferentes, porque quando vier a sua prova de cálculo, você vai ter várias ferramentas que você pode usar. Você escolhe a que você achar mais fácil, né? Então, depois que eu apresentar essas três formas, quatro na verdade, né? Põe aqui nos comentários e me fala qual delas você curtiu mais. Bora começar com o que é limite do tipo 3. Bora começar com o que é limite do tipo 3. Primeira coisa, esse nome tipo 3, eu que inventei, tá? Você não vai achar isso nos livros, não. Depois de fazer centenas de limites, eu classifiquei eles em vários tipos. O tipo 3 é o tipo 0 sobre 0. Sempre que o limite for 0 sobre 0, você vai tentar eliminar o termo que zera. Essa é a principal estratégia. O primeiro passo é verificar se esse limite é do tipo 0 sobre 0. Se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que começar a identificar padrões nos exercícios. Porque se você não conhece o tipo 3, você pega esse limite aqui e começa a resolver aleatoriamente. Ah, tenta fazer de um jeito, não dá. Tenta fazer de outro, não dá de novo. Aí você fica perdendo tempo. O primeiro passo é você identificar qual é o padrão desse limite, qual é o tipo. Aí, em vez de você tentar várias coisas, você já acerta de primeira. Esse é o principal método de ensino. Então, vamos lá. Se eu substituir o x por 1, vai ficar 1 menos 1 em cima, 2 menos 2 embaixo. Então, esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Agora, dentro do tipo 3, tem vários casos. Não existe só uma estratégia de resolução do tipo 3. O tipo 3 tem o caso 1, em que você tem que expandir usando produtos notáveis, né? Esse limite aqui, por exemplo, x2 mais x mais 4 elevado a 2. A gente tem que expandir isso aí tudo, usando aquela regrinha do a mais b mais c ao quadrado. Isso é um produto notável, famoso, né? Isso aqui vai virar, deixa eu pôr no cantinho aqui, vai ficar A2 mais B2 mais C2 mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Enfim, tem vários produtos notáveis. O caso 1, que é o caso da expansão, você vai usar os principais produtos notáveis para expandir todo mundo, colocar o termo que quiser em evidência e depois você elimina esse termo. O caso 2 é quando você tem MMC. MMC é uma técnica para frações, né? Sempre que você tiver um limite do tipo 0 sobre 0 com frações, você vai juntar essas frações numa única fração só, usando a técnica do MMC. Então perceba que para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter uma noção de álgebra, produtos notáveis, tem que saber um pouco de MMC. Você não tem que saber tudo de matemática básica, tudo do pré-cálculo. É uma coisinha ou outra que você precisa. O caso 2, eu gosto de chamar de Ruffini. É quando você tem polinômios em cima e polinômios embaixo. E se esse limite der 0 sobre 0, a gente consegue resolver qualquer tipo de polinômio. Pode ser um polinômio mais avançado, como x ao cubo, x à sétima. Um polinômio de qualquer grau, a gente consegue manipular usando divisão de polinômios. E o último caso são os radicais. É quando
você tem um limite do tipo 0 sobre 0, mas nós temos raízes. Então a gente tem que usar diferença de quadrados quando for raiz quadrada, diferença de cubos quando for raiz cúbica. Então a gente usa produtos notáveis para eliminar a raiz. Mas a estratégia principal do tipo 3 é eliminar o termo que zera. Então, o primeiro passo é identificar o termo que zera. Se o x tende a 1, é fácil ver que o termo que zera é x menos 1. Então, antes de começar o exercício, você tem que saber aonde você vai chegar. Isso faz você passar em cálculo de primeira. Nada de ficar perdido no exercício, nada de ficar tentando fazer e errando várias vezes. Você já sabe qual é o modelo de resolução. Você já sabe aonde você quer chegar. Eu quero encontrar o x menos 1. Aí agora a gente usa um desses 4 tipos para encontrar o x menos 1 e eliminar o termo que zera. É basicamente essa a estratégia do tipo 3. O que não é limite do tipo 3? Eu quero falar aqui sobre o limite do tipo 2. Que é quando você substitui, por exemplo, nesse aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 4. E embaixo, 2 menos 2. Em cima fica 4 menos 10 mais 4. E embaixo, 0. Então, esse limite está dando menos 10 sobre 0. Esse limite aqui é do tipo 0 sobre 0? Não. Não é. Ou seja, você pode ficar a sua vida inteira tentando manipular. Você vai errar várias vezes, não vai acertar o exercício nunca. Está vendo a importância de identificar os padrões no exercício? Antes de fazer o exercício, eu já sei que esse limite aqui é do tipo 3. Ou seja, não adianta ficar manipulando, encontrar o termo que zera. Não adianta fazer isso. Tá bom? Qual é a estratégia do tipo 2? Na verdade, ela é bem simples. Quando você tem um número dividido por zero, muita gente pensa que isso aqui não existe. E realmente não existe. Não existe divisão por zero. Mas isso é no colégio. Agora vocês estão na faculdade. Aqui as coisas são mais divertidas. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que começar a perceber as coisas implícitas. Isso aqui é um número sobre zero? Não é. Está escrito número sobre zero. Mas na verdade não é um número sobre zero. Porque a gente está dentro de um limite. E o limite, a gente coloca essa setinha aqui, não é à toa. Ele não é zero. Ele chega perto de zero. É próximo de zero. Ou seja, isso aqui, na verdade, é um número muito pequeno. É 0,00000, imagina infinitos zeros, depois tem um 1. Então, é um número extremamente próximo de zero. Quão próximo você quiser. Por isso que vai ter resposta. Se fosse exatamente zero, a resposta seria não existe. Então, quando você tem um número dividido por algo muito pequeno, a resposta tende a mais ou menos infinito. Você sabe por quê? Olha só. Pensa comigo. Vamos supor que você tem um número, sei lá, 4. Pega o 4 e divide por 0,1. Isso vai dar 40. Se você pegar o 4 e dividir por 0,001, vai dar 4.000. Quanto menor for o denominador, maior é o número. Então, vamos supor que você tenha 0,0001. Agora a gente tem 5 casas decimais, então vai ficar 5 zeros aqui. Isso vai dar 400.000. Vocês perceberam que quanto menor for o denominador, maior é a resposta? Por isso que a gente afirma que quando você tem um número sobre zero no limite, a resposta vai para mais ou menos infinito. Então, se você quiser passar em cálculo de primeira, cuidado com isso aqui. Ó. Um número sobre zero, ele existe se esse zero, na verdade, for algo próximo de zero. E essa resposta vai tender a mais ou a menos infinito. Aí a grande questão é verificar se vai dar mais ou se vai dar menos. Pensa comigo. O x está chegando próximo de zero, né? Se você fizer isso pela direita, vai ser um número positivo, né? Vai ser mais 0,00001. Se você está fazendo x tendendo a zero
pela esquerda, aí você tem algo muito próximo de zero, só que negativo. Então, é importante você saber também quando o expoente é positivo, a gente fala que está à direita, e quando o expoente é negativo. Esse número aqui está dando menos 10 sobre zero. Só que a gente tem que saber o sinal dessa fração. Como você vai saber o sinal se você não sabe o sinal do zero? Esse é que é o problema, entendeu? Vamos supor que você descubra que esse zero é positivo. Se esse zero é positivo, a fração toda vai ser negativa, né? Que é mais com menos. Então a resposta com certeza é negativa. Se esse zero for mais, por exemplo, se for menos 10 dividido por zero à esquerda. Menos com menos dá mais. Então, com certeza, essa é a resposta positiva. Agora, para você passar em cálculo de primeira, já decora isso. O número dividido por zero vai dar mais ou menos infinito. Agora, se é mais ou se é menos, é só você interpretar o sinal da fração. Combinado? Quais tipos de limites existem? Isso aqui foi uma coisa que eu inventei depois de fazer vários exercícios. Se você procurar aí no livro, na faculdade, você não vai encontrar o limite do tipo 5, por exemplo, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu criei para facilitar os estudos dos alunos, e os meus alunos tiveram um resultado muito bom depois que eu comecei a usar essa técnica de identificação de padrões, né? Olha, tem o tipo 1, que é o mais simples de todos, que é o tipo da imagem. Você substitui e dá um número. Tem o tipo 2, que é um número sobre zero, a resposta vai dar mais ou menos infinito. E isso aqui sempre cai em exercícios de assíntota vertical. Então, o mais interessante é que a gente consegue vincular o cálculo de limites com as aplicações. Tem também o limite do tipo 0 sobre zero. Esse limite aqui, a gente vai usar álgebra, eliminação, né? Eliminar o termo que zera. A estratégia é basicamente essa. E é muito comum em exercícios de derivada pela definição. A maioria dos exercícios de derivada pela definição cai no limite do tipo 3. O tipo 4 é a função em partes. É quando você tem aquela função e ela muda em intervalos diferentes. Aí tem uma estratégia bem diferente para você resolver. Isso aqui é muito comum quando você tem funções modulares. Você tem limite de função modular. Sempre cai no tipo 4, porque toda função modular é uma função em partes. E exercícios de continuidade. A maioria dos exercícios de continuidade também vai cair no tipo 4 de limites. O tipo 5 é quando o x tende a infinito. X tendendo a infinito, você vai ter que também eliminar. É basicamente técnicas de eliminação. E sempre que você tiver uma assíntota horizontal, vai cair no limite do tipo 5. Então, vocês perceberam a importância disso? Se cair um exercício nessa prova, o primeiro passo é qual é o tipo desse limite. Tem que saber identificar. Depois de identificar, você já tem uma estratégia específica de resolução. Você vai resolver o exercício mais rápido e vai passar em cálculo de primeira, enquanto os outros alunos vão ficar lá errando várias vezes, tentando usar pelo livro, tentando fazer as listas que o professor passa em sala, que normalmente ninguém entende nada. Usando essa técnica aqui de identificação de padrões, você economiza tempo e acerta os exercícios. Recomendo demais. Para você passar em cálculo de primeira, infelizmente, tem que saber vários padrões. Esses 5 primeiros aqui são mais comuns em prova. Então, se você está fazendo economia, administração, contábeis, arquitetura, esses cursos que não aprofundam tanto no cálculo, alguns cursos de engenharia também, aqui no tipo 5 você já pode parar. Agora, se você está fazendo matemática, ou então engenharia elétrica, né? Ou então você está fazendo engenharia e o professor pega pesado, aí você tem que saber outros tipos. Tem o famoso teorema do confronto, limite fundamental exponencial, que é aquele limite do Euler, né? X tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui é o número de Euler. Então a gente resolve vários limites com essa fórmula. Tem também o limite fundamental trigonométrico. É quando o x tende a zero do seno de x sobre x. Isso aqui vai dar sempre 1.
sabendo essa regra, você também resolve vários limites trigonométricos. Tem também a derivada pela definição, é quando você tem o limite quando o h tende a zero, do f de x mais h menos o f de x dividido por h. É um limite mais avançado. E tem também a regra de L'Hopital, que é quando você tem que saber a matéria de derivadas aqui. Você usa derivadas para resolver o limite. E tem ainda as integrais, né? Que é a definição de integrais. Você pega o limite quando o n tende a infinito, o somatório de i igual a 1 até n, e aqui você coloca o f de xi vezes ΔX. Tá vendo? São limites mais avançados. Mas, se alguma coisa que eu falei aqui já foi dita em sala, você tem que saber esses outros tipos de limites, tá bom? Para cada tipo de limite desse, você tem uma resolução específica. Então, não fica estudando cálculo aleatoriamente, não. Sempre tente identificar padrões. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Muitos alunos têm medo da prova presencial de cálculo. Por que isso acontece? Bom, a prova presencial ela tem um tempo. Nossa, quando eu fiz cálculo 1, lá em 2015, esse negócio do tempo me deixava muito nervoso. No meio da sala, eles desciam aquele negócio de colocar slide, sabe? Eu esqueci o nome daquela tela. Aquele telão. Eles desciam o telão e colocavam um relógio de Brasília enorme no meio da sala. Não tinha como não ver o relógio. Você ficava nervoso. Tinha lá, se eu não me engano, acho que era 1h50 para fazer a prova. Nossa, era muito pesado, porque você estava ali na primeira questão, já passou 30 minutos, você ainda está na questão 1 de 10. Aí bate um desespero, você tem que ficar com muita calma. Porque às vezes você sabe a matéria, estudou muito, virou noite estudando, sabe tudo, mas chega na hora da prova, fica nervoso por causa do horário e trava, não consegue resolver. Então, cuidado com prova presencial, tá? Isso aqui, eu já passei por isso. Tem técnicas para você fazer prova, tá bom? Se isso acontece com você, pesquisa técnicas eficientes para você fazer prova. Tem vários métodos. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live mais focada sobre isso. Põe aqui nos comentários se isso for um tema importante para você. Um outro problema são os alunos. Você não faz a prova sozinha, né? Você faz a prova com mais pessoas. Normalmente tem lá 10, 20 pessoas na sala. Olha, eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas e quando o aluno do lado começa a chorar? Já aconteceu com vocês? E aquele clima de desespero, tá todo mundo com medo de reprovar em cálculo, todo mundo com aquela cara de assustado, assim, meu Deus, não sei nem por onde que eu começo, vou reprovar, vou ter que pagar outro semestre, entendeu? Aquele clima de desespero também atrapalha. Então você tem que treinar esse tipo de coisa também, porque se você deixar aquele clima, aquela energia de desespero te afetar, mesmo que você tenha estudado muito, que você saiba tudo, você vai travar na hora da prova. Então, assim, é importante você conhecer técnicas para você ficar calma, porque senão tudo que você estudou não adianta nada, tá? Então, uma outra dica final para você fazer prova. Velocidade. Não adianta nada você saber fazer os exercícios, mas demora muito para resolver. Isso também é um problema comum, né? Vai que cai uma equação de Bhaskara, por exemplo, você fica lá 2, 3 minutos fazendo uma equação de Bhaskara. Aqui no cálculo, você tem que fazer equação de Bhaskara de cabeça, porque tem métodos que possibilitam isso. Tá? Por exemplo, fazer estudo de sinais, ficar fazendo aquele quadro de sinais enorme para estudar o sinal da função. Dá muito trabalho. Você tem que conhecer métodos mais avançados. Ficar usando aqueles métodos convencionais, você vai demorar muito para fazer a prova. E ainda tem chance de errar, né? Porque o método é grande, são vários passos, a chance de errar é maior. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, pare de usar os métodos convencionais e procure métodos mais avançados, métodos melhores para resolver o exercício. Sempre tem um jeitinho mais fácil de resolver. Nessa live aqui,
Eu vou te mostrar um jeito de fazer aquele limite praticamente de cabeça. Bora começar? Eu tenho limite. Quando x tende a 1, x ao cubo menos 1, x ao quadrado menos 2x mais 1. Esse limite é do tipo 0 sobre 0. Então, antes de começar o exercício, eu já sei que eu tenho que eliminar o termo que zera. Qual é o termo que zera? O termo que zera é fácil. Como x tende a 1, o termo que zera vai ser x menos 1. Então, o meu objetivo é encontrar o x menos 1 em cima e o x menos 1 embaixo. Aí tem várias formas de resolver isso. Nesse exemplo, eu vou resolver usando produtos notáveis. Primeira coisa, x ao cubo menos 1 é o numerador. X ao quadrado menos 2x mais 1 é o denominador. Você tem que colocar o termo que zera em cima e embaixo. São dois exercícios. Então, bora começar com o de cima. X ao cubo menos 1. Isso aqui vai dar x menos 1, que multiplica x2 mais x mais 1. Isso é um produto notável. Agora, o problema é que muita gente não conhece a fórmula. Eu vou escrever ela aqui, tá? A ao cubo menos B ao cubo vai ser sempre A menos B, que multiplica A2 mais AB mais B2. Chama diferença de cubos. Tem como demonstrar essa fórmula? Basicamente, se você multiplicar todo mundo aqui, né? Se você expandir, vai chegar em A ao cubo menos B ao cubo. Então, se você conhecer essa fórmula, tem como, né, encontrar o termo que zera bem rápido. Mas se você tem dificuldade em decorar essas fórmulas, fica calmo, porque daqui a pouco eu vou explicar outros jeitos de resolver esse limite. Então, manipulei o de cima. Agora, a gente vai para o de baixo. Sempre dois exercícios separados. O de baixo, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. É x menos 1 ao quadrado, que é igual a x menos 1 vezes x menos 1. Entendeu? Que regra que eu usei aqui? É um outro produto notável. A menos B ao quadrado, isso é A2 menos 2AB mais B2. Então, o que ficou x ao quadrado? X menos 1 ao quadrado. Quadrado primeiro, 2 vezes x por menos 1, mais 1 ao quadrado. É exatamente um trinômio quadrado perfeito. Então, para você passar em cálculo primeira, é importante você saber álgebra, conhecer os produtos notáveis. Mas se você tem dificuldade, se você não gosta de produto notável, não tem problema, porque tem outros métodos para você resolver esse exercício. Eu vou explicar vários aqui para vocês. Agora que a gente transformou o numerador e o denominador, é só substituir. Eu tenho um limite. Quando x tende a 1, o numerador, que era x ao cubo menos 1, vai virar x menos 1, que multiplica x2 mais x mais 1. Pronto. O denominador era x ao quadrado menos 2x mais 1. Agora vai ser x menos 1 vezes x menos 1. Então, x menos 1 vezes x menos 1. Olha o padrão desse tipo de exercício. Você sempre vai pegar o termo que zera de cima e vai cortar com o de baixo. A gente queria fazer isso desde o início do exercício, tá? Quando você corta, vai sobrar x2 mais x mais 1 em cima e x menos 1 embaixo. Agora a gente tem um novo limite para resolver. E esse novo limite, ele é do tipo número sobre zero. Se você substituir o x por 1, fica 1 mais 1 mais 1. Em cima vai dar 3. E embaixo vai dar 0. Então agora cai no tipo 2. Para você passar em cálculo, primeiro tem que saber os padrões do limite. Como está dando um número dividido por 0, eu já sei que isso aqui vai tender a mais ou menos infinito. A grande questão é se vai dar mais ou se vai dar menos, né? Como esse termo aqui é um pouco depois do 1,
Isso aqui vai tender a zero pela direita. Você tem algo um pouco depois de 1 menos 1. Isso aqui vai dar 0, 0, 1 positivo, né? Só interpretar o sinal. Então aqui é um 0 mais. 3 dividido por 0 mais vai dar mais infinito. Essa é a resposta do exercício. Então, nessa primeira resolução, eu resolvi usando produtos notáveis. Agora, bora resolver usando uma outra técnica. Você já ouviu falar da regra de L'Hopital? Sempre que você substituir e der 0 sobre 0, você... Sempre não, porque tem algumas exceções. Mas a regra de L'Hopital ela é muito boa. O problema é que você tem que saber derivar. Se você não sabe derivar, não tem como usar essa técnica, tá? Então, normalmente os professores passam limites antes de derivadas. Se cair nessa prova limites e o seu professor ainda não passou derivadas, provavelmente se você usar L'Hopital, ele vai tirar ponto. Ele não vai considerar nada que você fez, tá bom? Cuidado com isso. Vou resolver aqui, ó. Deriva o de cima, vai dar 3x ao quadrado. Derivado de 1 é 0. Derivado de x ao quadrado é 2x. Derivado de 2x é menos 2. Derivado de 1 é 0. Agora é só substituir o x por 1. Em cima vai ficar 3x ao quadrado. E embaixo vai dar 2x. Espera aí que tá errado aqui, né? Aqui é mais 0. Derivada de x2 é 2x. Derivada de 2x é 2. Derivada de 1 é 0. Agora tá certo. Vou escrever esse limite de novo, removendo esse 0. Vamos fazer bem devagar. Pronto. Agora, se você substituir o x por 1, em cima vai dar 3 vezes 1. E embaixo, 2 vezes 1 menos 2. Percebeu? Que é o mesmo exercício? Deu 3 sobre 0. Esse 0 aqui é um 0 mais, porque essa é uma reta crescente, né? Você pode interpretar assim também. Essa é uma reta crescente cortando em 1. 1 à direita vai ser sempre mais. Então, como esse 0 aqui é mais, isso aqui vai tender a mais infinito. Então, essa segunda resolução, eu apliquei a regra de L'Hopital e depois nós caímos no limite do tipo 2. É muito comum misturar as técnicas, né? Só toma cuidado. Se você está estudando limites e ainda não chegou em derivada, você não pode usar a regra de L'Hopital. Se você usar a regra de L'Hopital na prova e o professor não passou derivadas ainda, você não vai passar em cálculo primeiro. Esse método aqui, ele é rápido, mas muito professor escreve assim, não use a regra de L'Hopital. Ele quer que você resolva com manipulação. Terceira forma de resolver, essa forma ela é mais difícil. Chama divisão de polinômios. A gente vai dividir o de cima pelo termo que zera, que é o x menos 1. Como o x está tendendo a 1, o termo que zera é x menos 1. Um erro comum, dividir o de cima pelo de baixo. Nunca faça isso. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado por x dá x2. Aí você multiplica, vai dar x ao cubo menos x2. Subtrai. Vai sobrar x2 menos 1. Depois eu divido x2 com x, vai dar x. Multiplica, fica x2 menos x. Depois subtrai. x2 com x2 corta, vai sobrar x menos 1. x menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 1. Multiplica, subtrai. Olha o padrão, presta atenção. Sempre vai ter resto zero, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Aí, agora que você fez a divisão de polinômios, eu posso escrever x ao cubo menos 1 como x menos 1, que multiplica x2 mais x mais 1. Então, basicamente, eu apliquei a técnica de divisão de polinômios. Se você soubesse aquele produto notável, dava para chegar aqui de cabeça. A vantagem da divisão de polinômios é que ela pode ser usada para um polinômio de qualquer grau.
Então, se aqui fosse, sei lá, x à sétima, x à oitava, entendeu? Um polinômio de qualquer grau, a gente consegue aplicar essa técnica aqui. E agora a gente vai dividir o denominador pelo termo que zera também. Então, x2 menos 2x mais 1, dividido por x menos 1. x2 com x sobra x, multiplica, vai dar x2 menos x, depois subtrai. x2 corta, né? Vai sobrar x menos 2. Opa! Vai sobrar mais x menos 2x. Então vai dar menos x. É isso aí. Menos x. E ainda está sobrando mais 1 aqui, né? Então, menos x mais 1 dividido por x vai sobrar menos 1. Multiplica, dá menos x mais 1. De novo, o resto é zero. O resto sempre vai dar zero, tá? Se você não encontrar resto zero, você cometeu algum erro nessa questão. Então, o x ao quadrado menos 2x mais 1 vai ser x menos 1 vezes x menos 1. X menos 1 que multiplica x menos 1. Se você soubesse aquela propriedade lá dos produtos notáveis, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Dava para chegar aqui sem a divisão de polinômios. Então você tem duas opções. Você decora os produtos notáveis ou você usa divisão de polinômios para qualquer tipo de polinômio. Agora, se aqui fosse um polinômio de grau 3, de grau 4, aí você não tem produto notável para isso. Você tem que usar divisão de polinômios. Então agora, a gente já sabe resolver, né? O numerador, o x está tendendo a 1 pela direita. O numerador foi transformado nesse produto aqui e o denominador nesse. Perceba que o termo que zera vai ser eliminado. Eu vou cortar x mais 1 com x mais 1. Aonde tem x eu coloco 1. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Embaixo, 1 menos 1, que vai dar 0. Como aqui está tendendo a 1 pela direita, isso aqui vai ser um 0 mais. E a resposta vai para mais infinito. Beleza? Como o x está tendendo a 1 e a resposta é mais infinito, a gente ainda pode afirmar que o x igual a 1 é uma assíntota vertical. Aí já começa a misturar com as aplicações de limite, né? Então, divisão de polinômios é uma das técnicas para você resolver esse limite. Eu acho que a maioria dos alunos não gosta disso, porque muitos não sabem fazer divisão de polinômios. Isso acontece com você? Põe aqui nos comentários. Se você não sabe fazer divisão de polinômios, eu posso fazer uma live só focada nisso. Porque não é difícil. Tá? É só você seguir um passo a passo que você consegue dividir. Agora, tem um jeito mais rápido de fazer divisão de polinômios, que é aplicando a tabelinha do Ruffini. Vamos para o quarto método de resolução, quarto e último. X ao cubo menos 1. Primeiro passo é completar o polinômio. Fica x ao cubo mais 0x2 mais 0x menos 1. Aí agora você monta a tabelinha. Essa tabela funciona assim. O número que você vai colocar aqui é exatamente a tendência do x. Como o x tende a 1, você coloca 1 aqui. Depois você vai preencher a primeira linha com os coeficientes do polinômio. 1, 0, 0, menos 1. Aí agora a gente tem que preencher a segunda linha. O primeiro termo você repete. Coloca 1 de novo. Agora, é só você multiplicar e somar. 1 vezes 1 mais 0 vai dar 1. Depois, 1 vezes 1 mais 0 vai dar 1. E para finalizar, 1 vezes 1 menos 1 vai dar 0. Aqui sempre vai dar 0, tá? Então, rapidamente a gente consegue identificar. Vai ser sempre o termo que zera, que é o x menos 1. Como o x tende a 1, né, o termo que zera é x menos 1. Então vai ser sempre o termo que zera vezes... Aqui está dando 1, 1, 1. O que significa isso?
é 1x2 mais 1x mais 1. Fatorei o numerador sem fazer divisão de polinômios. É só usar o método da tabelinha. Isso vale para qualquer polinômio, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o denominador. Esse denominador já está completo, então a gente já pode ir direto para a tabelinha. O termo que zera é 1. Os coeficientes são 1, menos 2 e 1. Então fica 1, menos 2 e 1. Repete o primeiro termo. Agora é só multiplicar e somar. 1 vezes 1, 1. 1 menos 2 dá menos 1. 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Sempre vai dar 0. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer esse método. Pouca gente conhece, tá? É um dos jeitos mais rápidos de fazer limite e a vantagem é que funciona para qualquer polinômio. O polinômio pode ser 4, pode ser 10. Em vez de usar divisão de polinômios, você faz bem mais rápido usando essa tabelinha. Enfim, vai ficar sempre o termo que zera, que nesse caso é x menos 1, vezes 1 com menos 1. Isso vai gerar 1x menos 1. Então, fatoramos o numerador e o denominador. Aí agora a resposta é o que a gente já sabe. O numerador vai ficar x menos 1, que multiplica x2 mais x mais 1. E o denominador vai ficar x menos 1 vezes x menos 1. Eu corto o x menos 1 com x menos 1, substitui o x por 3, vai dar 3 sobre 0, que é igual a infinito. Então, resolvi esse limite aqui de 4 formas diferentes. Põe aqui nos comentários e me conta qual técnica você curtiu mais. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? Essa live foi bem intensa, né? A gente focou aqui no cálculo de limites. Eu expliquei para vocês o que é o limite do tipo 3. Expliquei os casos de expansão, Ruffini, radicais, MMC. Nossa, a gente viu coisa demais. A gente viu também um número dividido por zero, que é o exercício do tipo 2. A resposta sempre vai para infinito. A gente viu também os 11 tipos de limites, né? Os 5 primeiros são os mais tranquilos e os outros são mais avançados. Passei também algumas dicas, né, para você que tem medo de fazer prova presencial de cálculo. E eu resolvi esse limite aqui, usando produtos notáveis, resolvi usando a regra de L'Hopital, resolvi usando divisão de polinômios e, por último, eu resolvi usando a tabelinha do Ruffini. Essa live foi muito boa. Só toma cuidado, porque se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Infelizmente, tem várias matérias que não dou tempo de passar aqui, como cálculo de assíntotas, continuidade, integrais, série e sequência. Põe aqui nos comentários se tem alguma matéria te travando. Pode ser do pré-cálculo também, matemática básica, qualquer coisa, alguma listinha que você não consegue fazer, manda ela para mim porque eu vou te ajudar. Valeu!